Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro, esse é mais um Tô na Vida. E no programa de hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu com o meu drone. Lembra daquele vídeo de Córdoba? O card está aparecendo aqui, vai estar no final desse vídeo também. Pois é, no passeio que eu fiz a Córdoba, o drone caiu. Meu DJI Mini 3 Pro, um drone novinho com poucos minutos de voo, caiu. O que aconteceu? Você vai saber nesse vídeo, então ó, fica por aí. Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já sabe, desce, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nada, combinado? Bom gente, esse vídeo não é um vídeo de viagem, é um vídeo principalmente para quem curte drone, para quem tem drone, para quem está pensando em comprar um drone, para quem é fã da DJI, para quem conhece essa marca. É uma das principais marcas de drones. E eu vou contar para vocês a minha experiência com esse drone, com essa empresa, tá bom? Pois é, fiz uma viagem para Córdoba, uma viagem muito esperada, porque seria a viagem que eu iria estrear o meu drone. Eu comprei um drone caro da DJI, Mini 3 Pro, e aqui em Valência está ventando muito, é época de chuva, naquele momento que eu comprei o drone estava ventando muito mais, chovendo muito mais, então não voei o drone. Levantei um pouquinho, desci só para sentir o gostinho e guardei para essa viagem. Então eu tinha muita expectativa nessa viagem de finalmente ter conteúdo aéreo nos meus vídeos. O que aconteceu? Estou passeando por Córdoba e acontece que levantei o drone, escolhi um lugar para levantar o drone, uma praça, um lugar aberto, o dia estava bonito, não tinha vento. O drone acho que subiu 20, 30 metros e perdeu o sinal. Perdeu o sinal do controle. Com o drone, eu não consegui recuperar o comando do drone, caiu a imagem do controle, ou seja, perdi até o visual do drone. O drone é pequenininho, olha isso aqui. Tô com outro drone, esse não é o drone que caiu, tá? Olha o Mini 3 Pro, o tamanho que é, olha o tamanho da minha mão. Ele é pequenininho, então ele sobe a 20 metros, já não enxerga mais esse drone. E não faz barulho também. Subiu um pouquinho, você já não escuta mais o drone, então perdi o sinal do drone. Comecei a andar pelo parque, tentando recuperar esse sinal. Quando eu finalmente recupero o sinal, que aparece para mim a imagem do drone, o drone estava caído de cabeça para baixo, em cima de um telhado. Aí eu consegui ver o GPS, me abriu o GPS, eu consegui seguir e achar o drone. Vocês viram na imagem do vídeo, ou vocês verão, que o drone ele caiu justo numa esquina, né, numa casa de esquina. As 3 casas em volta, o proprietário estava lá, tinha um morador. Eles subiram no teto para ver se o drone estava e não estava. A casa que o drone caiu era justamente a casa que não tinha ninguém. Peraí que tá passando gente aqui, barulheira. Peraí, pararam bem aqui na minha frente para conversar agora. Ei, beleza. Ó, continuando. E aí, galera, ó. Tá tudo parado aqui na minha frente, aqui, falando. Mas beleza, ó. Então, continuando. Aí a casa que o drone caiu era uma casa de esquina, um segundo andar, uma casa de 2 andares, aliás, um sobrado. Não tinha como subir, não tinha como recuperar o drone, não tinha como. Falei com o vizinho, pedi pro vizinho deixar eu subir na casa dele para chegar até lá, e o vizinho disse que não poderia fazer, que isso não era certo e tal, não deixou. Pegou meu telefone para passar pro proprietário da casa, o proprietário ligaria para mim. Eu tava tão nervoso que eu não peguei o número do vizinho. Dei o meu número pro cara, até hoje ninguém me ligou. Fiz contato com a DJI, responderam rápido o e-mail, e o que eles disseram foi: olha, se não foi culpa sua, se foi um problema do drone, uma falha do drone, não se preocupe que vamos enviar um drone grátis para você. Agora, se foi culpa sua, vai ter o custo da franquia, porque eu fiz o seguro da DJI, o DJI Care, né? Fiz o seguro deles. Vai ter a franquia, que é 255 euros para te mandar um drone novo. Falei, tá, tinha certeza que a culpa não era minha. No dia seguinte me chega o relatório. O cara falou, olha, por e-mail, né? Lamentamos muito pelo ocorrido, pelo que aconteceu com o seu drone e tal. Investigamos o ocorrido. Eles têm todo. O drone é que nem um avião, gente. Fica tudo registrado. Tá tudo registrado. Você não foge. Sabe tudo. O que você mexeu no controle, tudo. Falei assim, ó. A gente percebeu que realmente o drone subiu, perdeu o sinal do GPS, ficou desgovernado e caiu.
mas chegamos à conclusão que a culpa foi sua. Então, se você quiser um novo drone, você precisa fazer um ingresso de 255 euros, tarará. Aí eu contestei, falei, mas peraí, se você está reconhecendo que o drone subiu, perdeu o sinal, ficou desgovernado e caiu, ele não é que ele pousou, que ele ficou paradinho e voltou para o ponto de partida, não, ele caiu. Tá dizendo que a culpa foi minha, por quê? Perguntei, né? Aí o cara me deu mais uma resposta lá, falou, a culpa foi sua. Resumindo, ele quis dizer que a culpa foi minha porque eu escolhi voar o drone. Foi exatamente isso que ele falou, a culpa foi sua porque você escolheu voar o drone naquele dia, naquelas condições e tal. Gente, o céu tava limpo, tava igual esse céu aqui, ó. Olha que maravilha, já tô em Valência agora. Tava limpo, não tinha vento, tava perfeito o céu. Aí já tava com a cabeça cheia, falei, tá, manda aí o boleto que eu pago. Paguei e chegou esse carinha aqui. Chegou ele e a bateria dele. Ela tá sem bateria, ó, a bolinha dele. Chegou ele e a bateria dele. E eu tava muito frustrado. Eu não quis nem pegar, eu nem liguei esse drone ainda, pra você ter ideia. Eu nem liguei esse drone ainda. Só registrei, aliás, liguei pra registrar, só. Mas não voei nada. Não esquentei os motores desse drone ainda. E fiquei frustrado, fiquei desanimado. Foi um investimento alto numa marca que eu acreditei, né? Então, no menos de 10 minutos de voo, menos de 5 minutos de voo, o drone cai. Um drone que teria um alcance aí de 12 km do controle, cai com poucos metros de distância do controle, perde sinal. Fiquei frustrado com essa marca, frustrado. Não chegou, mas não quis nem voar. Falei, eu vou pagar porque para o prejuízo não ser maior, né? E para minha surpresa, pensei em fazer um vídeo detonando a DJI. Ainda bem que não fiz, estava tão desanimado que nem isso eu fiz. E para minha surpresa, tem uns 2 dias, me ligaram da DJI. Me ligou um número da Alemanha. O cara se apresentou como sendo da DJI, com um acento espanhol bem acentuado, assim, bem forçado. Dá para perceber que ele não é espanhol, mas se esforçando para falar comigo em espanhol. Meu inglês não é bom. Me ligou já sabendo disso. E aí ele falou, olha Lucas, eu tô te ligando da parte da DJI, porque eles mandaram aquele questionário de satisfação e tal, e eu respondi detonando, né? Como é que vocês falam que a culpa é minha? Se o drone sobe, cai e perde sinal, um drone que é tão moderno, tão tecnológico, subiu, perdeu o sinal, caiu, não pousou, não nada, caiu, e a culpa é minha? Não, fiquei decepcionado. Aí ele falou, tô te ligando para te explicar o que aconteceu, para você entender que assim, a gente quer os nossos clientes felizes e tal, e para você não ficar com uma imagem ruim da gente. E o cara foi super legal, Isso que eu falo, olha, fez toda a diferença na minha imagem em relação à DJI, porque estava destruída a minha imagem referente à DJI, estava destruída. Esse cara me ligou e ele explicou o que aconteceu. Falou assim, olha, eu vou te explicar, eu sou piloto também, eu vou te explicar o porquê que a gente classificou como o problema sendo um erro seu e não do aparelho. E ele explicou e fez todo sentido para mim. Falou assim, olha, o aparelho, quando você liga esse drone, o drone quando você liga o controle aqui, ele fala tudo. Fala se você está em local que pode voar, se tem restrição, fala tudo. Aparece lá a quantidade de satélites, tudo bonitinho. Falou assim, olha, você quando voa o drone, você decolou com 13 satélites. Eu falei, tá, e qual que é o número ideal? Ele falou, não, entre 12 e 15 tá ok para decolar. Eu falei, então, eu decolei com 13, né? Falou assim, pois é, mas você não esperou o aviso sonoro do drone. Porque esse drone, ele precisa de um tempo para conectar com o controle e para ele saber onde ele está, para ele se localizar. Então vem um aviso sonoro que é em inglês, que diz, tudo bem, você pode voar, já sei onde eu tô. Mais ou menos isso. E eu realmente não esperei, eu nem sabia que tinha esse aviso, porque eu voei esse drone uma vezinha aqui na praia, tem um vídeo meu no Instagram aí. Só subi e desci, fiz aquele globinho lá bonitinho, função automática dele e acabou. Então não voei, nem sabia desse aviso. E não sou adepto a ler manual também, então me lasquei, né? Não esperei esse aviso. Então o que aconteceu? Quando eu subi o drone não sabia onde ele estava. Então ele não tinha como voltar para casa, né? Ele subiu, perdeu o sinal com o controle e ele não sabia para onde voltar. E aí, segundo os relatórios, os estudos deles lá, o drone foi perdendo altitude e bateu em alguma coisa e por isso ele caiu. Mas ele não voltou para casa por conta disso. Falou assim, se você tivesse esperado o drone registrar onde ele está, ele teria ficado perdido,
teria subido a altitude programada e teria pousado de onde você decolou. Mas como eu não fiz isso, o drone não sabia onde ele estava. Então o drone caiu e aí eu entendi que realmente a culpa foi minha. Ele falou: olha, para melhorar um pouco a nossa imagem com você, a gente vai te oferecer um presente. Eles me deram um cartão de 128 GB da SanDisk para usar no drone. Mas eu achei a atitude da empresa, a preocupação da empresa, porque normalmente você preenche esses formulários de satisfação, pelo menos comigo, nunca me retornaram. Eles não só me ligaram, mas me ligaram com um cara bom, um cara que sabia do que ele estava falando, e para me dar uma satisfação, para eu entender onde que foi a minha culpa, porque eu realmente não tinha entendido. Então eu entendi que a culpa realmente foi minha por não ter seguido todos os passos. Né? Isso aqui é uma aeronave, né? E tem todo um protocolo de segurança que você tem que seguir, assim como um avião, como qualquer coisa. E eu não segui, eu pulei uma etapa. E essa etapa foi fundamental para o acidente que eu tive. Então é isso, quero dizer que continuo fã da DJI. Tive esse momento, entendi que foi culpa minha, mas foi um aprendizado. Esse carinha aqui não vai passar pelo mesmo. Espero. Não vai. Pelo mesmo não. Mas é isso, queria compartilhar com vocês como é que foi essa experiência. Então eles me mandaram um novo drone, uma nova bateria. Se eu tivesse conseguido recuperar o drone e tivesse mandado a carcaça do drone lá para eles, eu teria pago 75 € para eles me mandarem um novo drone. Como eu não consegui recuperar esse outro drone, então eles me cobraram 255 €. Mas esse drone custa 800 e poucos euros, então valeu a pena. Então é isso, queria deixar registrado aqui a minha experiência com o Mini 3 Pro. Nos próximos vídeos de viagens, vocês vão ver imagens desse carinha aqui. Combinado? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você também curte drone, tem um drone, passou por alguma coisa com drone, comenta aí embaixo, beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Oi, sou eu. Olha o tamanho disso, gente. Ó. E é leve, hein? Não vou jogar não. Mas ela é levinha, Tchau.